Fala pessoal, tô aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre a nova transação, nova transferência envolvendo Leicester e Newcastle. O Ayoze Perez agora é o mais novo jogador do Leicester, foi anunciado nessa manhã, lá pelas 6 da manhã mais ou menos, horário de Brasília, 10 horas da manhã do horário da Inglaterra. Ayoze Perez, pelo menos na minha opinião, talvez tenha sido o principal jogador do time do Newcastle nessas últimas duas temporadas. Se a gente pega as duas últimas de Premier League e uma de Championship. Nessas 3 temporadas, o Ayoze Perez talvez tenha sido o jogador mais importante, o jogador com mais qualidade desse elenco do Newcastle. E foi muito importante tanto para a permanência do time na Premier League, quanto para a subida deles em 16 e 17 para a Premier League. Bom, ele é um jogador, se a gente vai falar um pouco das características, ele começa jogando mais ou menos como um segundo atacante, atrás do centroavante mais referência, tanto que é um cara com certa velocidade, boa qualidade no passe, bom drible, talvez seja o jogador mais técnico do time do Newcastle nessas últimas 3 temporadas, e que nessa temporada se destacou mais jogando inicialmente no esquema como meia pela direita, para ocupar aquela faixa que havia sido ocupada nas últimas 2 temporadas pelo Matt Ritchie, que estava fazendo a função de lateral, por conta das lesões, que não permitiram que ninguém ocupasse aquela função no lado direito do Newcastle. O Newcastle jogava numa linha de 3 zagueiros, os 2 alas fechando pelos lados. O Matt Ritchie teve que ocupar essa função pelo lado esquerdo, fez até bem essa função, mas ele, de posição, é um jogador para jogar pela meia pela direita. Então a Ayoze Perez foi deslocado para lá por conta desse problema que houve com a lesão do lateral esquerdo. E o Ayoze Perez acabou fazendo muito bem essa função de ocupar o lado direito, não sendo um jogador agudo, porque essa não é a característica dele. Ele é um jogador que muito mais centraliza, que arma por dentro e define jogadas. Foi o jogador de longe o mais decisivo do Newcastle na temporada. Também a gente pode falar do Rondon, que foi também um jogador decisivo em vários momentos, mas o Ayoze Perez, esse cara com um talento mais refinado, com melhor drible, com melhor passe, para tentar tirar da cartola algo diferente num time do Newcastle que não tem tantas peças com essa qualidade. Até tem o Matt Ritchie, como eu falei, que é um bom jogador para armação. Tem o John Joe Shelvey, que é um bom primeiro volante de sustentação, mas esse jogador de armação, esse meio com mais qualidade, são só o Matt Ritchie e o próprio Ayoze Perez. O Matt Ritchie estava fazendo a função de lateral, então coube ao Ayoze Perez fazer essa função de criação, de definição de jogadas em diversos momentos. A grande maioria dos momentos foi essa principal peça para o Newcastle. Agora vendo como é que ele pode se encaixar no time do Leicester. Ele é um jogador, como eu falei, ele é muito versátil. Ele começa como segundo atacante, depois dessa temporada vai jogar como meia pela direita, pode jogar também como meia por dentro. E é nisso que eu acho que ele pode crescer muito no Leicester, porque no Leicester ele vai ter espaço para jogar dessa forma. O Brendan Rodgers não é muito fã do esquema de 4-4-2 ou 4-4-1-1, se a gente for entender que o Ayoze Perez no 4-4-2 poderia jogar como esse homem atrás do Jamie Vardy. O Jamie Vardy é um atacante que não é exatamente aquele 9 paradão, pesadão fixo, é um jogador de muita velocidade, muita movimentação, combinou muito bem jogando com o Okazaki. O Okazaki fazia esse segundo atacante atrás do Jamie Vardy na temporada 15 e 16. Seria interessante, por exemplo, ver o Ayoze Perez fazendo essa função, que é um cara de ainda mais técnica, melhor passe, mais drible, qualidade também para arrancada com a bola. Muito mais jogador que o Okazaki. Ou ele pode fazer também, ocupar esse lado direito. O lado direito do Leicester, depois da saída do Mahrez, ficou com um vácuo muito grande ali. O Mahrez era um cara do lado direito, muito habilidoso, com velocidade, um jogador realmente de um nível bem acima do que a gente espera quando a gente observa jogadores do Leicester. Tanto que foi para o Manchester City nessa temporada agora, 18-19, nessa temporada que acabou de acabar. O Gezal foi contratado para fazer essa função pelo lado direito, também argelino, mas não conseguiu se firmar. Então jogaram por ali o Andre Gray também, o Demarai Gray, perdão, que é um jogador também de lado de velocidade, só que pelo lado esquerdo. Não conseguiu render muito bem pelo lado direito quando foi forçado a fazer essa função. O próprio Brighton já jogou por ali. O Harvey Barnes, em alguns momentos do jogo, apesar do Harvey Barnes ser colocado muito mais na esquerda, porque realmente a função onde ele mais rende, já jogou por ali em alguns momentos da partida. Então o Ayoze Perez também pode fazer essa função de jogar pelo lado direito. Então, como o Leicester tem um lateral que apoia muito, que é o Ricardo Pereira, seria interessante ver esse movimento de trazer para dentro do Ayoze Perez, permitindo a passagem do Ricardo Pereira e quem sabe também rolar algumas tabelas por ali. Um jogador que pode servir
não só como uma parede para o Ricardo Pereira tabelar, como também um armador de jogadas por aquele lado, tendo essa intensidade, essa agressividade, essa qualidade de ser agudo do Ricardo Pereira para permitir com que esse lado direito do Leicester seja mais produtivo. Ele pode jogar como meia por dentro, nos momentos, por exemplo, em que o James Maddison não estiver disponível. Eu acho que o James Maddison ainda é mais jogador que o Ayoze Pérez, mas nos momentos que ele não puder jogar, que ele não podia jogar, que foram poucos nessa temporada. O James Maddison é um jogador que, né, jogou quase todos os jogos com a camisa do Leicester. Né, o Tielemans seria esse primeiro homem para fazer essa função de meia. Só que o Tielemans não tem tanto essa qualidade de que o James Maddison tem. Então a Ayoze Pérez poderia, no momento em que o Maddison não fosse possível a presença dele ali, o Ayoze Pérez podia ocupar essa função de meia. Enfim, ele tem muitas opções para jogar no meio campo. É um jogador que se tornou muito versátil nessas últimas 3 temporadas jogando Premier League, fazendo bem todas as funções a qual ele foi designado para fazer. Acho que, de novo, o Leicester manda muito bem nessa contratação. Foi uma contratação bem interessante, né, justamente por essa versatilidade, mas principalmente para ocupar uma posição que não é a original da Ayoze Pérez, mas foi a que ele se destacou muito nessa temporada, por conta da ausência do Matt Ritchie. E é justamente também uma posição em que o Leicester não conseguiu resolver nessa temporada 18-19, teve muitos problemas por ali. Então pode ser uma ótima alternativa àquele lado que vem sendo carente no time do Leicester. Em relação ao Newcastle, perde o seu melhor jogador disparado, o jogador com a melhor qualidade técnica para criar algo diferente, para definir jogadas, para tentar um drible, tentar um passe mais refinado. Agora, o Newcastle encontrando o lateral esquerdo, pode deslocar o Matt Ritchie para voltar a jogar como meio pela direita. Matt Ritchie fez uma boa temporada em 17-18 jogando por aquele lado, né? Seria bom vê-lo novamente voltar àquela posição. Por enquanto, então, é isso, né? Leicester mandou muito bem, Newcastle pode encontrar dificuldades. Acho que a Ayoze Pérez é um jogador que tem muito ainda a evoluir na Premier League, se tornar talvez um grande destaque dos times aí fora do top 6, quem sabe, né? Então é isso, espero que tenham gostado, pessoal.